Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 30 de julho de 2025, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao versículo 46. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido, ou seja, é algo que ninguém vê, somente aquele que o encontrou. Ou seja, amados irmãos, ele fala dessas duas parábolas da escolha que nós precisamos fazer entre o ser e o ter. O ter é aquilo que todo mundo vê, o ser é aquilo que fica escondido. Ou seja, amados irmãos, essas duas parábolas revelam como a carência pode distorcer o nosso discernimento e nos empurrar para fazermos escolhas que não refletem o nosso eu. E, é claro, amados irmãos, na busca de preencher esse vazio existencial gerado pela carência, muitas vezes aceitamos migalhas afetivas, achando que é tudo o que nós merecemos. Vejam, aceitamos migalhas afetivas, aceitando, é isso que eu mereço, eu não mereço coisa melhor, enfim, né? Mas isso é o quê? É carência, amados irmãos, é falta, né? É justamente, você às vezes procura no ter aquilo que você, né, é carente no ser. Segundo, amados irmãos, nos envolvemos, né, em relacionamentos desequilibrados, confundindo atenção com amor. E terceiro, amados irmãos, aquela compra compulsiva. A gente compra aquilo que não precisa e muitas vezes nos endividamos por coisas que não precisamos. Então, é muito perigoso. Primeiro, veja, aceitamos migalhas afetivas. Segundo, nos envolvemos com relacionamentos desequilibrados. E terceiro, compramos coisa que não precisamos. E, amados irmãos, tudo isso para quê? Para anestesiar, vejam, né? A falta, anestesiar que nós tem algo profundo em nós que está incompleto, ou seja, a gente busca no ter aquilo que a gente não consegue no ser. Então, amados irmãos e irmãs, precisamos nos amar mais, ou seja, escolher ser, pois entraremos numa jornada de mais amor, de mais cuidado, de mais respeito. Assim, conheceremos, amados irmãos, melhor as nossas dores e alegrias. E vejam, com as coisas ruins, a gente vai crescendo em experiência. Com as coisas boas, a gente vai crescendo em sabedoria. Ou seja, amados irmãos, a gente vai parar de sofrer, né? E começaremos a aprender com os acontecimentos da nossa vida. Ou seja, a gente vai perceber que a vida aqui é uma escola. Ou seja, uns aprendem pelo amor, outros vão aprender pela dor. E só temos essas duas opções. Ou aprendemos com amor, ou aprendemos pela dor. Mas, padre, se você não quiser aprender nem com amor, com a dor, então você vai começar a sofrer. Vejam, vamos dizer junto. A dor é a vida ensinando. O sofrimento sou eu não querendo aprender. Então, Deus nos deu esses dois caminhos, a dor e o amor. Mas eu, infelizmente, quando eu não escolho nenhum nem outro, eu acabo sofrendo. Mas veja, quem inventou o sofrimento fomos nós. Assim, amados irmãos e irmãs, né, precisamos aprender, vejam, aprender, vejam. Diz que a vida é uma escola, né?
Como é na escola, primeiro vem, né, vem a lição, depois vem o aprendizado. E na vida, muitas vezes vem a prova, depois vem a lição. Então, o certo é que nós vamos ter que estar sempre aprendendo. E o principal, amados irmãos e irmãs, é que nós vamos parar, vejam, nessa busca do ser, a gente vai parar de nos vitimizar e passamos a nos aceitar, percebendo, amados irmãos, em nós mesmos o que precisa de cuidado, atenção e cura. Lembrem quando estava Jesus ali com a mulher adúltera. Ele diz assim, mulher, vá e não peques mais, ou seja, se cuide mais, tenha mais atenção com você, se cure. Por quê? Porque se ela não se amar, não se cuidar e não se respeitar, ela vai voltar para a mesma vida de antes. E muitas vezes, amados irmãos, o que acontece é isso. Acabamos voltando para a mesma vida, sem cuidar de nós, sem atenção e sem cura. Ou seja, a nossa vida, que poderia ser uma vida cheia de Deus, se torna uma vida vazia. E muitas vezes, vejo, procurando as coisas do mundo que não vão preencher o vazio que só Deus pode preencher. Diz a Escritura que um abismo procura outro abismo, ou seja, somente aquele que é imenso pode preencher o vazio do ser humano. Porque, lembrem, a medida do ter nunca enche. Por quê? Porque não é o ter que vai preencher o vazio da sua vida. A única coisa que pode preencher-nos, nos deixar completo, veja Nossa Senhora, ó, a salve, ó cheia de graça, olha, ela era cheia, plena da graça de Deus, ave gratia plena. Então é isso, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.